Vamos lá, minha gente! Boa tarde, amigos! Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Alunos e alunas que estão acompanhando a nossa aula de hoje. É o seguinte, gente. É, Hoje nós temos aqui a revisão. A revisão é da prova bimestral. A prova bimestral que vai começar na próxima semana que vem. Tá certo? Semana que vem nós já temos a prova bimestral do terceiro bimestre. Falta mais só um bimestre, viu? E vamos estudar. Então, esse texto que nós vamos trabalhar hoje, pessoal, nada mais é do que um texto excelente que trata sobre o tema voltado para o cérebro, nosso cérebro. Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, um tema voltado para a neurociência. Ou seja, é um tema bastante novo, é um tema de bastante relevância no nosso meio social e que hoje, com a tecnologia, com essa tecnologia toda que está sendo desenvolvida, né, principalmente na área da saúde, nós, graças a essa evolução tecnológica, nós temos a capacidade hoje de compreender como é que funciona a mente humana, tá certo? E com base nessa compreensão, né, a gente dá mais ou menos para traçar uma um projeto de vida para os nossos futuros adolescentes. Então é o seguinte, o cérebro em uma nova transformação é o título desse artigo, produzido pela escritora e neurocientista Susana Herculano Rosel, né? Ela é uma escritora e foi publicado, né? Foi publicado na revista Super Interessante, tá? A revista Super Interessante, para quem não sabe, é um meio de comunicação cuja principal objetivo é divulgar, né? Divulgar assuntos muito importantes, como descobertas científicas, e nós temos aqui uma parte que vai falar sobre a ciência, não é? Então, a autora, pessoal, trabalha com uma explicação muito importante para você, isso mesmo, você que é adolescente, compreender como é que funciona a mente humana. O título é O Cérebro em uma Nova Transformação. Nós vamos fazer aqui a leitura e ao longo dessa leitura nós vamos comentando, fazendo algum comentário, né? Vamos lá. Se você ainda pensa que a adolescência é aquela fase indesejável da vida em que o comportamento desanda porque o cérebro, pronto após as modificações da infância, é inundado por hormônios, pense de novo. Descobertas recentes da neurociência mostram que se trata, na verdade, de um período de grande reorganização cerebral em que os hormônios são responsáveis apenas por uma pequena parte do comportamento, o interesse sexual, e ainda assim somente porque mudanças no cérebro o deixam sensível aos tais hormônios. Então aqui, vamos comentar essa parte aqui, tá? Então, o que a autora defende aqui, né? Que aquela história, né, de que a fase da adolescência é marcada justamente pelo afloramento dos hormônios, né, por essa mudança dos hormônios, é apenas uma pequena vertente, ou seja, apenas um pequeno pensamento, né? Que ela, segundo ela, nós não devemos levar por esse caminho. Nós temos que ver que essa fase da adolescência é uma fase que ela chama de reorganização cerebral, tá? É um período de grande reorganização cerebral, ou seja, você está passando da infância para a adolescência. Então segundo ela, não leva em conta só a questão dos hormônios, né? Ou seja, é uma série de outras transformações que a neurociência está trabalhando, que está descobrindo, que a neurociência é uma parte da ciência que estuda os neurônios da nossa cabeça, do nosso cérebro, tá? Então é isso. Tudo começa com as alterações no hipotálamo. Ela, segundo ela diz que tudo começa
no hipotálamo, que seja uma região do nosso cérebro, né, que disparam, né, que é responsável pela disparar o estirão do crescimento, né, é ele que faz com que os adolescentes cresçam, as crianças cresçam, e mais tarde provoca o amadurecimento sexual, tanto do cérebro quanto do corpo, por meio da liberação de hormônios sexuais. Pronto, então, segundo ela, o hipotálamo tem essa função primordial que, além de ajudar no crescimento do nosso corpo, do nosso organismo, ele também ajuda ao amadurecimento sexual, tanto do cérebro quanto da questão da liberação desses hormônios sexuais, né? Aí a gente sabe que essa fase ela é muito delicada, porque o menino, no caso dos homens, começam a aparecer a questão da voz ficar alterada, aparecimento dos primeiros pelos, tanto na região das partes sexuais, né, como das axilas, né, a questão da barba. Já a mulher, a gente sabe que esses hormônios, essas alterações dos hormônios, vai culminar no que nós chamamos de uma coisa chamada de menarca, que é a primeira menstruação. E tudo isso vem acarretando problemas, né? Problemas decorrentes dessa mudança, da fase da infância para a adolescência, tá certo? Então, segundo ela, tudo começa através do hipotálamo, né? E depois, no início da adolescência, o sistema de recompensa, que nos faz sentir prazer e querer mais do que é bom, perde mais de um terço da sua capacidade de ativação. Resultado, né? Depois dessa transformação vem o resultado, que é o tédio. O tédio, quando não nada do que antes era bom nos satisfaz. Tá entendendo? Ou seja, a criança ela é acostumada a brincar de carrinho, né? No caso dos homens, as meninas de boneca. Então, aquele prazer que estava na infância, agora na adolescência, vai deixar de ter simbologia. Já não vai ter mais aquele prazer de brincar de boneca, de brincar de carrinho, né? No caso dos homens. Então já vai ter outra coisa. Então é uma espécie de vazio. Aquele interesse que ela tinha pelos carrinhos, a pessoa tinha pelos carrinhos ou pelas brincar de boneca, por exemplo, então correr, pular, brincar com os amigos, já vai dar um vazio, né? Digamos um vazio que é o chamado tédio, não é? Que é quando nada do que antes era bom, neste momento não vai satisfazer a pessoa, né? Apesar de ser ruim, né? A autora fala, apesar de ser ruim a curto prazo, o tédio tem um papel importantíssimo, né? Isso é importante. Então, o tédio não é coisa boa. O tédio é um momento muito depressivo para o adolescente, porque é no tédio, né? É no tédio que ele vai sentir muita falta de conhecer outra coisa, ou seja, a questão da sexualidade neste momento é que vai estar em primeiro lugar, não é? Então, mas o tédio, embora seja ruim, né? Que é aquela fase do desgosto, causado por inúmeros fatores, né? Também ele é importante. Por que ele é importantíssimo? Porque ele nos faz abandonar os brinquedos da infância e começar a procurar novas atividades. Então é por isso que o tédio vai aparecer nesta época, né? Porque você está numa fase de transição, uma fase de mudança. Ou seja, antes você brincava de carrinho, de boneca, né? Brincava com os colegas, e agora você já vai para outra instância, né? Você já vai para outro plano. E é o momento que a autora diz que o tédio tem um papel importante, que ele nos faz abandonar os brinquedos da infância e começar a procurar novas atividades. Nessa fase surge também o gosto por correr risco, né? É nessa fase que também é bastante complicada, porque os jovens tendem a correr riscos, né? Você vê aí constantemente os jovens se aventurando em atividades perigosas, principalmente no trânsito. A gente vê garotos e garotas andando de moto, levantando pneu, fazendo acrobacias que
que pode levar à morte e tal. Então é nessa fase que é muito difícil. É aqui, segundo ela, aliás, que as drogas costumam entrar na vida dos jovens, né? Então, nesse caso aqui, o tédio, né? Quando o tédio começa a imperar na vida do jovem, é uma coisa muito importante que o pai e a mãe têm que entrar ali orientando, porque é uma fase muito perigosa. O tédio significa desgosto na vida do jovem, desânimo. E então ele vai procurar sair do tédio. Então é onde surge a questão do perigo, o gosto por correr risco, o gosto por experimentar drogas que não são permitidas. E aí é que está o problema. Segundo a autora, é a questão do mundo das drogas. Então, o problema é que se o sistema ainda em formação continuar a se desenvolver como ela, será muito difícil largar o vício. Então, se o jovem, nessa fase, ele procurar as drogas, começar a experimentar as drogas, segundo a autora, é difícil dele deixar o vício. Por quê? Porque o cérebro está em constante desenvolvimento nesta época. Então, o ideal é que o jovem não experimente droga nenhuma nessa fase da adolescência, porque é fácil entrar, mas sair é difícil, de um vício, por exemplo, né? Então, por quê? Por que ela diz que é difícil? Porque o sistema do nosso organismo ainda está em desenvolvimento, o sistema cerebral está em profundo desenvolvimento, tá? A seguir, entre os 12 a 15 anos, o córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal passa a exercer com crescente autonomia suas funções adultas. Então, o córtex pré-frontal, né? Vou até mostrar para vocês aqui um exemplo da córtex pré-frontal, né? Para você ver, córtex pré-frontal. Vou mostrar aqui a parte do cérebro, né? Vou colocar aqui a parte do cérebro para vocês verem mais ou menos aqui o exemplo, né? Do nosso cérebro a gente tem aqui as partes do nosso cérebro, né? Então vou colocar aqui um exemplo, né? Pronto, nós temos aqui o córtex pré-frontal, é essa parte aqui que a gente chama de testa, né? Da nossa testa aqui, né? A gente chama de lobo, nós temos dois lados aqui, o pré-frontal direito e o pré-frontal esquerdo. Então, é a partir dos 12 anos em diante que essa parte aqui vai se desenvolver, que é a questão responsável pela questão da consciência. Consciência. Por isso que os adolescentes, o pai às vezes briga, meu filho não pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas ele está sempre em discussão com o pai, tá? Em discussão com o pai e com a mãe, ele não quer aceitar. Por quê? Porque ainda ele não tem essa região desenvolvida. Então, a partir dos 12 anos de idade é que, né, gente, nós vamos ter, de 12 anos de idade, o córtex pré-frontal passa a exercer sua crescente autonomia nas funções adultas, ou seja, permitir o raciocínio abstrato, aguçar a memória e a concentração em controlar os impulsos. Por exemplo, fazendo o adolescente segurar o ímpeto de xingar a mãe ou cometer outra besteira impulsiva. Então, segundo a autora, a partir dos 12 a 15 anos, que essa região que eu mostrei para vocês, que é essa parte da frente do nosso crânio, ele vai se desenvolver. Então, com o passo que ele desenvolve, o menino ou a menina, ela vai desenvolver a capacidade de raciocínio abstrato. O que é, professor? O raciocínio abstrato é a capacidade dele distinguir as coisas. Ele prevê o que vai ser prejudicial para ele. Ele vê o abstrato, tá? Ou seja, ele vai aguçar a memória e a concentração e controlar os seus impulsos, né? Por exemplo, que ela colocou um exemplo aqui, por exemplo, o adolescente segura o ímpeto de xingar a mãe ou cometer uma besteira impulsiva, né?
Então, é uma fase muito difícil. As pessoas chamam de aborrecência, né? Porque é uma época de aborrecimento mesmo. Já vi muitos pais dizer que a época mais difícil não é a época de criança, mas sim a época da adolescência, né? Porque até eles compreender a realidade é difícil, né? Então, somente no final da adolescência é que amadurece as regiões do córtex, que permite um comportamento sensato e responsável, graças à capacidade de raciocínio consequente e de utilização das emoções na hora de tomar decisões. Então, só a partir do final da adolescência, vê aí, que a pessoa vai ter autonomia, não é? Ele vai ser autônomo, ele vai ser seguro das suas decisões, que é o que nós chamamos de amadurecimento cerebral. O que é um amadurecimento cerebral? Você vai ter uma experiência de vida, né? Aí é onde você vai entender que, por exemplo, o uso do álcool, ele é prejudicial, ele vai prejudicar você. Nós sabemos que o álcool, o uso do álcool, ele vai causar doença chamada de como é que chama que eu esqueço aqui? É, é, Pode causar o câncer, por exemplo, tá entendendo? Dentre outras doenças, né? O álcool, ao longo do tempo, ele vai destruindo os neurônios, até certo ponto da pessoa causar até o mesmo esquecimento. Então, não só o álcool, como outras drogas, como a gente sabe, que causam prejuízos. Então, é a partir do final da adolescência que a pessoa, o adulto, vai começar a ter autonomia, né? Nem tomar decisões, por exemplo, né? Ele vai ter raciocínio, vai ter a capacidade de raciocínio, ele vai conseguir utilizar as emoções na hora certa de tomar suas decisões. Então, são as regiões do córtex órbito frontal, responsável, inclusive, pelo arrependimento e sua antecipação. Só então o adolescente passa a considerar sozinho as consequências dos próprios atos antes de agir, né? Então, tá aí a resposta por que os adolescentes sempre fazem as coisas sem pensar, né? Sem pensar nas consequências, porque eles ainda estão em um amadurecimento, eles estão ainda desenvolvendo o córtex cerebral, a região do córtex pré-frontal, que é a região relacionada às emoções, ao raciocínio, à memória, à concentração, né? Responsável pelo o controle, o autocontrole, né? É, necessário, nessa época também, no final da adolescência, que o chamado circuito social do cérebro amadurece e permite que o adolescente se torne uma pessoa sociável, empática, solidária, capaz de se colocar no lugar dos outros e usar essa informação na hora de agir. Por isso, pessoal, que nesta época é importante você se aliar aos estudos, tá? Porque um adolescente fora da escola, imagine, dentro da escola já é um tormento você ter um adolescente dentro da escola, porque você vai ter que apoiar bastante esse adolescente, né? Dar conselhos, né? Eu mesmo já passei por esse tipo de coisas, de dar conselho para os meus alunos, separar brigas, às vezes brigas insignificantes. Então, a gente tem que ser professor, psicólogo e mesmo assim, às vezes, ser um intermediador. Você tem que saber intermediar conflitos no meio do jovem, porque é difícil. Então, se um jovem dentro da escola já é difícil, imagine fora, na rua, no barzinho, quando ele começa a beber, a se prostituir. Então, tudo isso são formas, são exemplos que a gente está colocando aqui para mostrar para vocês que a época da adolescência é um período difícil, é um período que exige cooperação entre família, tá entendendo? Escola e comunidade. Tem que haver essa cooperação
para que tudo corra bem, né? E esse jovem não se perca no mundo das drogas, porque é difícil. Então, como ela diz aqui, então é nessa época também, no final da adolescência, que o chamado circuito social, ela chama de circuito social do cérebro, vai amadurecer, permitindo que o adolescente se torne uma pessoa sociável. O que é um adolescente sociável? Que ele consegue se relacionar de modo eficaz na sociedade. Sociável, ele tem respeito ao outro, tá entendendo? Ele consegue ter um autocontrole, tá entendendo? Ele já pode muito bem discernir o certo e do errado, né? Ele já tem aquele que consegue se colocar no lugar dos outros, que isso é muito importante. Eu considero essa prática muito interessante, a pessoa poder se colocar no lugar do outro. Então, quando você consegue se colocar no lugar do outro, ela consegue realmente compreender a realidade. Ela tem a capacidade de ser sensível. Então, quando ela consegue se colocar no lugar do outro, ela é uma pessoa sociável, é uma pessoa empática, né? E, ao mesmo tempo, solidária. Solidária, porque isso é um sentimento que a gente vai construindo ao longo do tempo. A questão do sentimento da empatia, o sentimento do solidário, tudo isso é construído conforme a educação que ela recebe em casa, né, na família, na escola ou então na rua mesmo. O autoconhecimento que a neurociência hoje traz para o adolescente pode ajudá-lo a conhecer e aceitar seus limites. É importante saber que é normal e desejável precisar de estímulos novos e procurá-los na literatura, no cinema, na música, no esporte, nas amizades, que usar drogas na adolescência é uma péssima ideia, porque o sistema sobre o qual elas agem está em uma fase crítica de sua formação, que a impossibilidade é natural e passageira e que ainda não somos capazes de encontrar sozinho todos os fatores, ou ao menos os mais importantes para pensar na hora de tomar decisões, porque as partes necessárias do cérebro ainda não estão prontas. Então, o que ela diz aqui nesse trecho, né? Que é importante o autoconhecimento que a neurociência traz para o adolescente. Por quê? Porque pode ajudá-lo a conhecer e a aceitar seus limites. Para vocês, adolescentes, isso é importante, é de fundamental importância vocês conhecer essas fases que vocês estão passando na vida de vocês. Porque você conhecendo, fica mais fácil de você agir, não é? Porque quando você age, você transforma, você muda uma situação. É importante saber que é normal, né? Esse problema, porque nós vimos lá no início que este problema não é causado somente para a questão do afloramento dos hormônios, essa mudança hormonal, né? Nós sabemos que tem outros fatores que influenciam para que o jovem possa seguir o caminho certo ou errado. Tá entendendo? É preciso uma intervenção para que tudo isso seja mudado. Tá entendendo? Para um caminho melhor. Como ela diz aqui, precisa de estímulos novos e procurá-los na literatura. Olha só como que ela aponta aqui para que os jovens saiam do tédio, saiam daquele momento crítico, daquela situação crítica que ela está vivendo, né? Porque é um tédio, meu. A pessoa que está saindo da infância para o adolescente é um tédio, vive-se um tédio, porque ele está querendo ali, na realidade, ela não tem mais que, se na infância o prazer está nos brinquedos, na adolescência o prazer já não está nos brinquedos, já vai estar em outras coisas, e o adolescente já vai tentar conhecer o outro. Quando eu falo outro, já vem a questão do afloramento sexual, né? É onde acontecem os primeiros namoros, o primeiro beijo, etc, 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 né? E aí é onde entra essa questão do conhecimento, a questão dos estímulos, os novos estímulos, né? Por isso que a gente percebe que
nessa fase da adolescente acontece muito da menina ou do menino engravidar, né? No caso do menino, do menino engravidar a menina, né? Ou vice-versa. E aí perder a oportunidade que ele tem para frente de ter um estudo, de ter um emprego, né? E sabe-se que isso é uma questão de planejamento, né? É proibido ter, professor, um relacionamento sexual. Quer dizer que eu não posso ter esse prazer de ter um relacionamento sexual? Pode sim e deve, faz parte da vida. Mas é importante cada qual ser na sua fase, né? E eu aconselho, segundo aqui a autora, é importante nessa fase desse tédio, dessa mudança que está ocorrendo na vida do adolescente, procurar estímulos. Quais são esses estímulos na literatura? Ler um livro, ler livro, né? Ir ao cinema, ouvir música, ou trabalhar a música, porque tem alunos que tem muita habilidade, né, gente? Tem muita habilidade na questão da música. No esporte, praticar esporte também ajuda a diminuir o tédio. Nas amizades, procurando novas amizades, né? Amizades que eu falo aqui, pessoal, é amizade verdadeira, amizades sadias, não é aquelas amizades, porque quando eu falo amizade, não é aquelas más amizades, né? Minha mãe dizia que uma má amizade bota tudo a perder, e é verdade, né? Tem até um provérbio que diz, né? Me diz com quem tu andas, que eu direi quem és. Né? Mais ou menos assim. É um provérbio. Então, as boas amizades, elas são fundamental para que você possa construir, né, esse caminho que você quer. Caminho de mais harmonia, né? E menos tédio. Então, assim, é muito importante fazer isso, praticar o esporte, ler muito, ir ao cinema, música, praticar esportes, do que usar drogas. Ela fala aqui, na adolescência. Por quê? Porque, segundo ela, é uma péssima ideia, porque o sistema sobre o qual elas agem está em uma fase crítica de formação, que é o cérebro. Né? Todas essas drogas, elas agem do nosso cérebro. Ou seja, se você consome algo, se você consome qualquer tipo de droga, você é usuário de droga, aquela substância química que está na droga vai diretamente para o cérebro. E isso vai o quê? Ocasionar um problema, um atraso. Você vai ficar dependente químico. Tá entendendo? Por isso que ele é uma péssima ideia, porque o nosso cérebro está em constante transformação e de que, de certa forma, essas substâncias químicas encontradas nas drogas, né, pode atrapalhar e, é claro, levar o adolescente a perder o foco, né, da vida social dele, né? E, é claro, além de gerar problemas para a sociedade. E que ainda não somos capazes de encontrar sozinho todos os fatores, ou menos, o mais importante para pensar na hora de tomar decisões, porque as partes necessárias do cérebro ainda não estão prontas. Então, por isso que não se aconselha o uso de drogas nessa época, né? Em vez disso, vamos ler, vamos estudar, vamos participar das aulas, enfim. E é importante, olha só o que ela diz, é importante saber que, mesmo assim, é preciso que o adolescente tome suas próprias decisões, porque é só assim que se aprende. E os pais e os outros adultos confiáveis são ótimos consultores nessas horas, porque seu cérebro já aprendeu a enxergar todas as consequências possíveis dos seus atos. A adolescência é uma fase de aprendizado intenso, em que, ainda bem, o jovem tem direito a vários erros no caminho. Neurocientista, autora do Cérebro em Transformação, da editora Objetiva, que é a senhora, né, que eu admiro muito aqui, o trabalho dela, que é a Suzana Herculano Rosel, né? Então, o que ela diz aqui no final? No final, ele diz que a adolescência é uma fase de aprendizado intenso, né? Que o jovem tem direitos a errar, não tem? Mas
também tem direito a aprender com aqueles erros. Está entendendo? Então, por isso que ele coloca aqui a importância dos pais ou adultos confiáveis, que são ótimos consultores nessas horas. É onde entra o papel dos pais nessa hora de consultor. O que é ser um consultor? Ele vai consultar os filhos, perguntar o que é que aconteceu, se foi bom na escola, fazer perguntas. O pai tem que ser um vigia, tem que vigiar os filhos, fazer perguntas, interrogar, dar opiniões, porque essa conversa é importante na adolescência. Tá ok, pessoal? Eu acho que ficou claro aqui no nosso bate-papo de hoje. Esse texto está no site da revista Super Interessante, que é esse site aqui, você pode acessar aí para você ter acesso a esse texto. E aqui nós temos o texto, aliás, as questões que eu coloquei aqui. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 questões para você responder no caderno, tá? Para você responder no caderno aqui. Então, o texto foi lido e publicado na revista Super Interessante, ok? Troque ideias com os colegas. Qual é o público leitor dessa revista? Então, aqui você vai ver qual é o público leitor. Quem que você acha que vai se interessar por esse tipo de texto? Você sabe que todo texto tem aí um destinatário, tá? Tem um destinatário. Eu escrevo não é para mim ler, né? Eu escrevo para alguém ler, tá? Então aqui você vai dizer qual é este público leitor aqui que vai ler esse tipo, que vai se interessar por esse tipo de revista. Aqui na letra B. Qual é o tema central do texto? Ou seja, ele está falando sobre o quê? Qual é o assunto central aqui? Qual é o assunto central? Claro que é a mudança, né, cerebral dos adolescentes. Essas mudanças provocadas pelo nosso cérebro, né? Se o tema do texto é do interesse do público da revista, você acha que esse texto aqui é do interesse público da revista ou não? Aí você explica por quê, né? Sempre que falamos ou escrevemos, levamos em conta diversos aspectos, como quem somos, quem é o nosso interlocutor, qual é a finalidade do texto, suporte em que será vinculado, etc. Qual é a finalidade desse texto lido? Né? Por que ele foi produzido? Para que, aliás? Para que ele foi produzido? B. O que se refere o pronome de tratamento você, utilizado pela autora do início do texto para se dirigir ao interlocutor? E por quê? Né? Interlocutor somos nós, somos leitores. Toda vida que falar interlocutor, quem é o interlocutor? É quem vai ler o suporte, o gênero ou o texto, tá? Então, a quem se refere o pronome você no início aqui, ó? Quando ela diz você, se você ainda pensa que a adolescência é aquela fase indesejável da vida em que o comportamento desanda, porque o cérebro, né? Então, se você está se dirigindo a algum tipo de pessoa, algum grupo de pessoa, o que vocês acham aí? C. Identifique no segundo parágrafo trechos em que a autora se coloca no lugar do adolescente em um gesto de cumplicidade. Então você vai identificar no segundo parágrafo. Qual é o segundo parágrafo aqui? Tá aqui, o segundo parágrafo é aqui, gente. Olha, tem gente que ainda não sabe o que é um parágrafo. Começa aqui, parágrafo começa com letra maiúscula, né? Inicia com letra maiúscula, ele vai até o ponto. É aqui, ó. Pronto. Esse é o primeiro parágrafo, começa aqui, né? E vai até aqui. E aqui é o segundo parágrafo. Tudo começa com as alterações do hipotálamo, né? E vai até aqui. Então você vai observar no segundo parágrafo uma parte que a autora se coloca no lugar do adolescente. Qual é essa frase? Você pode tirar aqui essa frase e colocar lá na questão, tá certo? A terceira. Na introdução, a autora contrapõe duas visões ou duas hipóteses sobre as transformações da adolescência. Qual é essa visão antiga que ela respeita, né? Então ela se contrapõe duas visões
A autora contrapõe duas visões ou duas hipóteses sobre as transformações na adolescência, lá na introdução. Qual é essa visão? Pronto, aqui. Bem aqui assim, ó. Se você ainda pensa que a adolescência é aquela fase indesejável da vida, que o comportamento desanda porque o cérebro, pronto para as modificações da infância, é inundado por hormônio, pense de novo. Então é aqui, essa parte que ela fala, né? Que as pessoas acham que a adolescência é uma fase indesejável, né? Da vida, em que o comportamento desanda. Então é o que ela contrapõe. É o que ela contrapõe aqui, tá certo? Na terceira questão. É isso? Qual é essa visão antiga? Você vai colocar aqui. B. Que nova hipótese sobre essa mudança ela apresenta? Pronto, a nova hipótese ela está logo abaixo aqui da introdução. Pronto, descobertas recentes da neurologia mostram que se trata, na verdade, de um período de reorganização cerebral. Pronto, é a nova pensamento que ela defende aqui, né? Que ela defende. Você colocou aqui na letra B. E a quarta. Para desenvolver sua hipótese, a autora organiza em três fases as transformações pelas quais passa o adolescente. Em cada uma das fases, há uma relação entre o cérebro e as mudanças físicas e comportamentais do adolescente. Letra A. Embora a autora mencione apenas a idade dos adolescentes, que estão na segunda fase, levante hipóteses sobre a faixa etária dos adolescentes que estariam na primeira e na terceira fase. O que você já... Se a segunda fase, ela já coloca aqui a idade, né? Ó, a segunda fase, que é de 12 aos 15 anos, que você acha que seria essa primeira fase? Seria de quê? De 10 a 11 anos, seria? De 10 você acha que essa fase seria de 10 a 11 anos? Você colocar aí mais ou menos qual seria, tá? Aqui é com você, tá bom? Pessoal. Letra B. Na primeira fase, que mudanças físicas decorrem das alterações do hipotálamo? Então, quais são? Aí você vai ver onde é que está a palavra hipotálamo. Pronto. Hipotálamo. Pronto. A resposta está aqui, ó. Tudo começa com as alterações do hipotálamo, que dispara o estirão do crescimento e mais tarde provoca o amadurecimento sexual, tanto do cérebro quanto do corpo, por meio da liberação de hormônios sexuais. Pronto, está aqui. Olha só a resposta aí. É uma atividade que envolve o descritor de localização explícita, né? Está lá no texto, é só ver, tá? Nessa fase, o adolescente pode sentir-se entediado, certo? Ou seja, porque o tédio nessa fase pode ser positivo. Aí já até mostrei para vocês porque que pode ser positivo aqui, ó. O tédio, ele pode ser positivo porque... Cadê, meu Deus, aqui? Cadê o senhor? Aqui, pronto. O tédio. Pronto, o tédio. Tá aqui. O tédio tem um papel importantíssimo. Aí você coloca aqui. Ele faz abandonar os brinquedos da infância e começa a procurar novas atividades. Está aqui a resposta, ó. A resposta está aí. Pessoal, é só procurar que tem a resposta, viu? A quinta. Na segunda fase, de acordo com a autora, o córtex pré-frontal, que eu já mostrei para vocês, que fica aqui na testa, né? Normalmente na nossa testa. Eu estou falando assim de forma bem popular para entender, né? O córtex pré-frontal do cérebro começa a exercer suas funções adultas. Quais são essas funções? Tá aqui, pessoal, no texto, é só você procurar, olha. Na segunda fase, tá aqui a segunda fase, aqui, ó, a segunda fase começa de 12 a 15 anos, pronto. O córtex pré-frontal passa a exercer funções recentes de autonomia. As funções adultas, quais são? Permitir o raciocínio abstrato, aguçar a memória e a concentração em controlar os impulsos. Pronto, até aqui, ó. Que é a resposta, gente, olha. Olha aí. Permitir o raciocínio abstrato, aguçar a memória. Isso é uma coisa de adulto, né? Coisa de adulto já. Né? Que nessa fase já acontece.
E na sua opinião, essas funções são importantes na vida escolar? Por quê? Aí agora que você vai dar a sua opinião. Bom, se o aluno já tenha, se ele já consegue desenvolver autonomia, isso é muito importante. Isso vai ajudar o aluno a aprender mais. Ele vai ter destaque. Então, se ele já consegue fazer isso, ele já tem que ter um raciocínio, tá entendendo? Isso é maravilhoso. Então, você vai colocar aqui na letra B a sua opinião, por que isso é importante. Ou não, se você acha que não. Na sexta questão, na terceira e última fase do adolescente, na adolescência, o adolescente muda mais uma vez suas atitudes. O que essa fase apresenta de novo em relação às anteriores? Já vai ser na terceira fase, que vai ser a partir já é do 15 anos para frente. Você vai dizer aqui qual que essa fase representa. E por que essa fase é a que introduz o adolescente na vida adulta? Sétima, como os neurocientistas e o autor entendem que a neurociência pode ajudar os adolescentes a atravessar essa fase na mudança. Em relação à necessidade de estímulos novos, por exemplo, o que ele sugere aos adolescentes? Sugere lá um monte de coisa, Música, literatura, que mais? Prática de esporte, enfim, tem lá no texto também. Qual é a visão da neurociência sobre o uso de drogas por adolescentes? Qual é a visão que ela tem? A visão que ela tem, o que ela diz a respeito do uso das drogas? É permitido? Isso não prejudica o adolescente? O que você acha aqui? Qual que a autora diz? Você tem que ir lá, visitar a página lá, o texto, e ver o que ela diz e colocar aqui, tá bom? Bem direitinho. C. Apesar do cérebro do adolescente não estar completamente pronto, a autora desestimula os adolescentes a tomarem suas próprias decisões. Sim ou não? Ela desestimula o aluno a tomar suas próprias decisões? Eu acho que não. Ela estimula sim o adolescente a tomar suas próprias decisões. D. Que papel tem o adulto nesse processo? Qual é o papel do adulto nesse processo na tomada de decisões? Tem lá no final do texto também, tá bom? Observação, copiar esse exercício no caderno e responder, logo em seguida enviar as respostas no WhatsApp 8894563355, que é o meu WhatsApp, vocês vai enviar para mim. E é claro, quem fizer essa atividade aqui, tá certo? Vai ganhar 6 pontinhos, tá certo? 6 pontinhos, não? Ou seja, quem fizer essa atividade, embora tiver com nota vermelha, não precisa fazer recuperação. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, por isso, a importância de se fazer esse exercício e mandar para mim, tá certo? É isso que vai acontecer. E outra coisa, esse texto vai estar lá na prova. Quem conseguir fazer esse exercício bem direitinho, vai ter 6 questões que eu vou colocar desse texto lá, tá? Inclusive, já está pronto, já está. Tem questões aqui que eu vou colocar lá na prova de vocês, na prova bimestral, que vai ser na próxima semana de outubro, ok? Minha gente, obrigado aí pela atenção. Espero que tenha contribuído com essa explicação, ok?